Os idosos são cada vez mais um grupo que requer especial atenção por parte dos familiares que menos têm tempo para cuidar deles. Em Portugal, são já muitos os idosos que vivem sozinhos, principalmente nas cidades da região norte, seguidas da região centro e sul. Como resposta a esta solidão, na maioria dos casos, os idosos são postos em centros de dia ou em lares que os acompanham diariamente, respondendo assim a todas as suas necessidades. Os lares tornam-se numa nova casa e as pessoas que lá vivem numa nova família. Mas terão os lares em Portugal capacidade de responder às necessidades dos idosos? O que é afinal um lar? O objetivo inicial, quando eu criei o lar, foi fazer uma homenagem aos meus avós. Porque esta casa era dos meus avós, foi aqui que eu fui nascida e, portanto, uma vez que eles me deixaram isto de herança, eu queria dar continuidade à casa. E então optei realmente pela criação de um lar de terceira idade. Isto porquê? Porque acho que neste momento os idosos precisam de um grande acompanhamento. Sinto que há necessidade, porque também tenho um filho que é uma criança diferente, e olhando para ele, e como fiz parte também da instituição do meu filho, acho que realmente eles precisam de muito apoio, muito carinho, e acho que isto é uma casa realmente para dar respostas sociais que algumas pessoas não têm em casa para estar. Este objetivo tem vindo a ser cumprido, embora com muito trabalho, porque o lar dá muito trabalho, requer muito cuidado, porque todos eles têm uma atenção personalizada. Porquê? Porque todos eles são diferentes uns dos outros e precisam de um carinho, uma palavra amiga, uns precisam de mais atenção do que outros, porque alguns até não têm a família, não é? E mais esses que sentem essa falta de carinho, de mimos, precisam que lhes seja mais dada e solicitam-nos mais. Porque se eu der mais atenção a um do que ao outro, estão-me logo a chamar. Então, e ele não vem cá e não sei quantos, e nós temos que estar sempre atentas a isso, até porque não haja que eles sintam que nós damos mais atenção a um do que ao outro. Aqui são todos tratados igualmente. E posso dizer que neste momento se encontra cá a minha mãe, que até foi uma das primeiras utentes a entrar para cá para o lar, e a minha mãe é tratada como um utente comum. O que é para ela é para os outros. Aqui não há diferença. Claro que, se me perguntam se eu gosto muito disto, gosto muito. Vivo isto com muita intensidade. Talvez por ter tido e tenho, o meu filho que é uma criança diferente, e sei o carinho e o quanto eles precisam, não é? De uma palavra amiga, de uma frase mais amiga, de estar-lhes a dar mais atenção, e sinto isso muito. E vivo muito isto com muita intensidade. Mas é muito complexo, porque isto requer muito trabalho e muita exigência. Muita atenção. Muita. E a procura? Sente que está a aumentar ou diminuir? Há muita procura. Procura há muita, tem havido, continua a haver e sempre tive procura. Só notamos agora que realmente, apesar de haver procura, não se consegue concretizar muitas vezes essa procura. Porquê? Derivada à crise, à conjuntura em que estamos a viver, não é? E que as pessoas não têm dinheiro. Então, muitas famílias que estão sem emprego e que não trabalham, optam por ficar com os utentes em casa para tratar deles. Mas a procura há imensa, só que respostas há pouca. A Segurança Social, neste momento, não está a dar a resposta como dava antigamente, está a dar a resposta sim, mas são a casos realmente sem retaguarda familiar. Casos necessários, então. Casos necessários. Mas a procura, há muita procura. Mas derivado também à conjuntura, não se consegue concretizar esses factos porque está difícil, não é? E o lar tem alguma ajuda da Segurança Social e do Estado? Como é que isso funciona? Pronto, é assim, o lar em si, eu criei o lar por mim. É meu. O lar não tem nada a ver com a Segurança Social nem com nada. Agora, nós temos, sim senhor, ajuda da Segurança Social de todos os utentes que são encaminhados para cá. Portanto, quando a Segurança Social encaminha um utente para cá, a Segurança Social participa com X e a reforma do utente. Portanto, é comparticipada, nestes casos, pela Segurança Social. E nós temos cá utentes pela Segurança Social. Um lar acaba por se tornar uma segunda casa para os idosos. Para tal, é preciso que os lares tenham condições específicas para os acolher. De que certa forma sente que este lar tem essas condições? Ou de que forma é que acha que os lares em Portugal têm condições para receber os idosos com necessidades especiais? Aqui as condições, da minha perspectiva, a nível físico são ótimas. Temos tudo o que eles precisam para estarem o mais cómodo possível.
Não quer dizer que possamos comparar com a casa deles, porque o que é nosso é sempre nosso, mas aqui tentamos fazer com que seja a casa deles. E ao ser também a casa deles, têm cuidados que se calhar em casa também teriam com os familiares. Quais são os cuidados específicos que têm para eles? E sim, muitos deles não tinham os cuidados com os familiares e por isso é que recorreram ao lar. Muitos deles não têm sequer retaguarda familiar e por isso estão no lar. Apesar de muitos, e eu sou privilegiada nesse aspecto, todos os dias eu tenho cá familiares a visitar utentes, normalmente são sempre os mesmos, mas de qualquer forma eles nunca estão abandonados, portanto estão sempre aqui. Aliás, esta é a casa deles, é a nossa casa, passo mais tempo aqui do que com os meus, portanto eles acabam também por ser um pouquinho os meus avós. Tratar de uma morte aqui é muito complicado, principalmente para os que ficam cá, porque eles pensam sempre quem será o próximo. Então, o dia do funeral e 2 dias depois desse falecimento, é aqui um clima que nós, colaboradores do lar, temos que fazer um esforço enorme para que seja tudo normal quando não é. Para eles sentirem aquela segurança que vêm em nós. Eles veem em nós aqueles pilares que nós temos que ser. Por falar em perda, a perda do cônjuge também faz com que muitas pessoas venham para o lar, isto é, perdem a pessoa que os acompanhou durante anos. Sim. Alguns sim, e os filhos acabam por não ter retaguarda financeira, emocional também para cuidar daquilo do pai ou o sogro que fica. Se for o casal aqui integrado, também é complicado quando um deles morre e outro fica. Se for casos de demência, acaba por não se dar conta. Por exemplo, eu tenho aqui uma senhora, neste caso com Alzheimer, entrou cá com o marido, ele faleceu há 4 anos, ela não sentiu rigorosamente nada, porque o estado do Alzheimer era avançado demais para ela sequer sentir a necessidade do marido, portanto ela já não o reconhecia. No entanto, tenho cá outra senhora cujo marido faleceu há 2 anos atrás, sentiu, mas como a relação entre eles também já não era muito boa, eram casados, mas pronto, acabava quase por ser só por papel. Portanto, custou por ser o marido, mas pronto, a coisa resolveu-se. Ao bocado disse que, de certa forma, as pessoas que cá estão no lar, que prestam cuidados aos idosos, tornam-se uma família para eles. Sim, quantos funcionários é que trabalham no lar? Olha, contando com prestação de serviços que estamos aqui todos, médico e enfermeira, porque acaba por ser também do quadro e pessoas que vêm aqui, pronto, nem que seja professor de ginástica, musicoterapia e afins, acabamos por ser 12 a 14 pessoas no total. Em turnos rotativos, sempre aqui acompanhados, mas de segunda a sexta é sempre aqui gente. Têm alguma animadora sociocultural? Sim, normalmente sou eu que faço a tempo parcial, juntamente com a direção técnica, mas também tenho a nível de estágios integrados com universidades, a nível de educação social, que também vêm fazer aqui estágios. Também temos aqui em prestação de serviços também, que vêm para cá fazer, pronto, mesmo de animação. Como funcionam aqui os horários? Como é que eles se sentem com essas rotinas? As rotinas acabam por ser como nas nossas casas, portanto nós levantamos, pronto, uns resmungam porque é que têm que ser os primeiros, e para evitar disso, os dependentes, como são os primeiros a ir para a cama, também são os primeiros a levantar-se. E como também fazem maior descanso na cama durante o dia, portanto acabam por ser aqueles que saem da cama mais cedo, e o mais cedo aqui são 7 da manhã. Não são como em certos locais que a gente sabe que são 4h30, 5 da manhã. Não, 7 da manhã começam-se os banhos, as higienes, as pessoas saem da cama, cadeirão, há atividades, mudas de fraldas, portanto estão sempre em movimento também. Há o pequeno almoço mais ou menos às 8, claro que nada é estanque, hoje foi às 9, portanto nada por aí além. Almoço mais ou menos 12h30, 1h. Depois fazem o descanso após a refeição, lanche mais ou menos às 4, o jantar começa às 6h30, 7 menos um quarto para os dependentes e depois os autónomos entre as 7 e qualquer coisa. Depois a pressa deles é como se fossem para a fábrica, de manhã têm pressa para se levantar, como se fossem para a fábrica picar o ponto. E à noite têm pressa para ir para a cama porque já está muito de noite. E às vezes são 8 horas da noite e eu digo, mas porquê querem ir para a cama tão cedo? Pronto, são hábitos, já vêm de casa, já vêm de hospitais, já vêm de rotinas deles próprios, portanto o choque não é nenhum quando entram aqui. O Alzheimer e a Parkinson são as doenças que mais afetam os idosos em Portugal. Sim. Como é que se lida com estes idosos? Nós tivemos aqui uma senhora com Parkinson, neste momento ela foi encaminhada para a unidade de cuidados continuados, porque ela precisava de tratamentos específicos.
e que aqui perto não conseguíamos dar, então foi fazer um tratamento fora e depois regressa. Portanto, é o que eu digo, ela a nível cognitivo estava bem, tinha aqueles momentos de desorientação, a nível físico é o Parkinson literal, portanto estávamos a fazer aquela estimulação que era necessária, mas sabemos que o fim vai ser alguma cá, ponto final. O Alzheimer, essa senhora entrou aqui, não digo autónoma, mas com muita autonomia e foi degradando, portanto nós fomos vendo aqui as fases do Alzheimer todas, portanto o despir, os palavrões, o cuspir, a perda dos esfíncteres, o tirar a roupa, o ofender, o bater, o começar a perder o andar, a começar a ficar toda rígida. Ela neste momento tem os braços assim, e nós temos que fazer um esforço imenso para a vestir e para despir, porque se fazemos mesmo isto, podemos partir e fraturar um osso, portanto é todos os cuidados. É muito complicado. Os idosos passam por um processo longo de transição quando saem das suas casas e vão para os lares. Apesar de alguns aceitarem bem esta mudança, há alguns que já não estão dentro das suas totais faculdades. Nem sempre é igual para todos, mas muitos veem os lares como uma nova oportunidade de serem felizes e de sentirem bem. Como é que um idoso encara esta nova realidade? Bom, isso depende. Depende do idoso, depende da capacidade mental do idoso, da capacidade física. Por exemplo, se alguém tivesse um problema cognitivo, uma demência, uma deterioração cognitiva, é muito difícil, ou seja, não percebe o que está acontecendo. Mas, por exemplo, se fosse um idoso mentalmente saudável, mas com algum problema motor, em cadeiras de roda, problema nas ancas, pois até percebe que é melhor para ele estar institucionalizado. E no caso da adaptação, que muitas vezes é contínuo e muitas vezes longo, há idosos que nunca se chegam a adaptar, não aceitam esta adaptação? Exatamente, há quem não consiga se adaptar, mas principalmente porque não tem capacidade para se adaptar, ou seja, a nível de saúde mental não está capacitado para compreender essa mudança, ou seja, e poderá ser um percurso longo que nunca mais vai chegar até o fim. Mas há idosos que perfeitamente adaptam-se e cumprem as novas regras e têm uma qualidade de vida bastante boa, até melhor que estando sozinho em casa, exato. E neste processo de adaptação existe uma colaboração por parte dos familiares ou acha que os idosos às vezes são depositados sem qualquer tipo de preocupação? Infelizmente há um bocado de ambas. Há famílias que acompanham muito todo o processo meticulosamente desde o início até o fim e pronto, e há outros que praticamente deixam, digamos, arrumado o pacote que tinham em casa, não é? Pronto, agora isso também depende de outras variáveis, depende da economia, depende se o sítio está perto do local de trabalho dos filhos, por exemplo, isso também influencia. Por outro lado, também existem famílias que estão muito acima do utente, não só por a qualidade de vida do utente, sino pelos fatores psicológicos que estão dentro dele, ou seja, sentem-se mal, acham que vão a ser assinalados como que deixaram o seu familiar dentro, está abandonado, pronto, para evitar o que dirão, não é? Os vizinhos e tal, pronto, digamos que estão constantemente a visitar os familiares, mas também isso resolve-se dentro do lar. E nesse aspecto emocional, o que é que afeta mais os idosos, emocionalmente e fisicamente? É uma idade frágil, uma idade complicada. Emocionalmente, a morte, o luto, a dor pela pérdida de alguém, de um ser querido, ver como os amigos estão a morrer ou estão a padecer de doença, o casal, quando fica doente e morre, emocionalmente ficam desgastados. A parte física, pues pronto, mais as doenças, por exemplo, ficar em cadeiras de roda, ter problemas de mobilidade, esse seria o maior problema. Até porque é um risco para ficar dependente de outras partes cognitivas, por exemplo. Já não consegue fazer nada sozinho, deixa estar. Eu diria que o luto da parte emocional e os problemas motores da parte física.
Sabemos que os idosos têm de estar bem anemicamente. De que modo é que os lares contribuem nesse sentido? Eu acho que sí que están preocupados por eso. Realmente geralmente ten pelo menos un animador sociocultural. E pronto, facen actividades, tentan facer paseos próximos. Sí, mas acaba por ser unha cosa en geral. Ten un animador, un técnico para todos os utentes, mas non todos os utentes son iguais. Entón, ten necesidades especiais. Mais unha vez, non temos recursos humanos para diagnosticar ou para clasificar, digamos, quais seriam as mellores actividades para cada tipo de utente. Na fase de transição e de mudança, há idosos que contam com o apoio de familiares que os visitam sempre que podem. Por outro lado, há idosos que ocupam o tempo livre através das atividades promovidas pelos animadores socioculturais que ajudam os idosos a sentir-se em casa. Boa tarde, como é que se chama? Semiana Amaral. Os seus familiares costumam visitá-lo aqui no lar? Meus sobrinhos. Algumas vezes, porque eles trabalham muito. Valem cá muitas vezes. Acha que aqui no lar ganhou uma nova família? Acha que sim. Este aqui, foi na Páscoa este que fez? Foi na Páscoa, fizemos. E o que é isto? É um coelhinho, não é? Um coelhinho. Este também foi na Páscoa? Sim. Também fez estes trabalhos aqui? Este foi para a Páscoa. Também foi para a Páscoa, então? Foi para as amêndoas. Para as amêndoas? E comeu muitas amêndoas nesse dia? Fizeram a cestinha. Também foi para a Páscoa esta, não foi? Também. Fizeram muitos para a Páscoa. Fizeram. Este aqui também fez? Uma menina também. Uma menina que ajuda a fazer, não é? Isto foi da Pandareira. O lar torna-se então numa nova casa onde os idosos encontram aquilo de que tanto precisam: paz, tranquilidade, amor e tantas outras razões para serem felizes. Sim, Cânia, quando poder dizer esta nova realidade. Espera aí, repete outra vez. Repete a pergunta.